ecumenismo, eu tenho estudado muito também e é canto da minha vida. Eu participo de vários cultos, Assembleia de Deus, tenho simpatia pelos adventistas, que são naturistas, mas sou também fã do pastor de Batista, Estevam Fernandes, né? É pessoa que eu admiro muito, tenho lido obras dele. Mas o desafio chegou, Sebastião, na minha casa, vizinha minha casa, de parede e meia, colocaram a igreja na garagem. É pentecostalista, igreja pentecostal, renascente de Deus. Que abriu, parede minha casa, parede e meia. São 5 pessoas dessa igreja. Um barulho tão grande, tão grande. Eu quero conviver, eu não tenho nenhuma condição de ver com essa igreja, né? E bota assim, eu boto alto para escutar. Quem eu não quero escutar a nossa pregação, né, Judite? Eu fico, não pode estudar, já era. Refletir já é, rezar também, tem dificuldades. Agora eu queria perguntar aqui, o que fazer nesse... muita gente de onde eu moro estão sofrendo em suas casas, parede e meia com o evangélico. Está incrível a proliferação do pentecostalismo, né? Eu queria mesmo escutar um pouquinho o que é isso, que esse é um fenômeno no mundo inteiro, eu acho, né? E o que fazer nessa situação? Marquinhos, por favor. Ficou bem entendida a pergunta, né, Irmã Socorro? Marquinhos, eu não sei sua profissão ou se é estudante, só para dizer, se apresente um pouco só. Então, eu sou Marcos, aqui eu sou menino do retrato, mas sou bacharelando em comunicação social e militante dos movimentos de juventude e movimentos culturais de Campina Grande. Então, o meu questionamento é o seguinte, o Frei Carlos, ele falava que o amor de Deus a gente se encontra nas nossas atitudes e nos relacionamentos com as pessoas, né? A vontade de Deus a gente vai descobrir a partir do relacionamento com os outros. O Walter, na sua indagação, ele fez, a pergunta surgiu a partir da conversa com o Walter também e da indagação dele aqui à mesa. Aí eu pergunto para vocês, como a gente construir uma pele nova e descobrir a vontade de Deus nos relacionamentos com as pessoas, se nós somos todos os dias formados e até multiplicamos essa ética de ver no outro um adversário em potencial. Então, eu queria saber isso. Como ser capaz? Assim, perdoe a minha ignorância, mas eu não consigo visualizar a criação de uma nova pele sem a gente quebrar essa lógica de ver no outro o adversário. Então, eu gostaria uma luz da mesa. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Então, Luciano, por favor, pastor Luciano. Pastor Luciano é pastor da Igreja Batista em João Pessoa e é profissionalmente... Opa, bom dia. Eu queria, na verdade, fazer uma colocação, uma pergunta, então a gente vai... menos de 1 minuto, porque vai ter que ter o almoço. Na verdade, assim, sobre ecumenismo, na minha experiência, né, tem três palavras assim chaves, né? Subordinacionismo, intervencionismo e companheirismo. As duas primeiras têm um sentido e traz uma carga negativa, porque essa coisa de subordinar-se à hierarquia, na minha cabeça, é complicado. Intervencionismo, ou seja, querer impor determinadas verdades doutrinárias ou teológicas e aí mudar a maneira de celebrar, de preparar a liturgia, também não é interessante. E aí uma terceira palavra que eu acredito muito nela e a gente vive e caminha com ela, né, no coração, na cabeça, é companheirismo. Então, queria desenvolver, mas aí não vai ser possível. E aí já vou para a pergunta, né? Lendo os depoimentos que a gente encontra lá no compêndio dos 80 anos, que foi escrito em homenagem ao Padre José, aí a gente tem as falas do Eduardo Hornet, tem a fala do João, do Nonato, do próprio Carlos Messes e tantos outros, e aí eles falam da teologia da enxada
mas assim, muito que rapidamente. E ao mesmo tempo falam e deixam-nos entender, por exemplo, o Nonato, que também reside aqui, né, fala no seu depoimento da interferência pedagógica de Paulo Freire. E aí, no fundo, a pergunta está relacionada a isso, né? Que interferência pedagógica freiriana obteve ou sofreu a teologia da enxada, essa experiência que nesses dias a gente comemora seus 40 anos. E aí eu acredito que essa resposta pode se estender além da mesa, né? Porque tem o próprio João que está aqui, tem o Nonato, e tem tantos outros que poderiam, acho que, dar sua contribuição em relação a essa pergunta. Obrigado, pastor Luciano. Estrenó, por favor, você quer fazer sua pergunta aqui? E depois Terezinha, está aí ainda, falar a sua pergunta, lembrando que estamos no ponto limite do almoço, tá bom? Eu não tenho pergunta, é muito mais, é uma provocação. Com Blanc tem passado e tem dito que está aproveitando os últimos tempos dele, os últimos dias dele, porque daqui a 10 anos a realidade do mundo é totalmente diferente. A começar pela economia. Vai ser uma economia oriental, aí os tigres asiáticos, o império, esse império americano muda de cara. As mudanças são rapidíssimas e nós não estamos preparados para isso. Imagine os pobres, não é? Imagine os pobres. Coisa mais normal do mundo é você pegar que nos jornais que exige que para ser empregado doméstica tenha o 2º grau, tenha noções de computação. E nós somos altamente despreparados. Talvez seja uma das causas dos nossos conflitos. A gente não acompanha nem as políticas sociais. Para que é que serve mesmo, por exemplo, as secretarias de paróquia? Se a pessoa procurar o pobre, procurar alguma informação, alguma luz, alguma orientação, com respeito ao INCRA, com respeito a qualquer coisa. Os próprios movimentos que são modernos, eles têm toda uma capacitação. Você pode levantar o que você quiser com relação ao MST, ao MTL, a qualquer movimento, mas eles têm uma preparação, uma capacitação, uma mística. Eles sabem onde querem chegar. E nós criamos muito, somos férteis, fecundos, e depois a gente não sabe o que fazer. Um exemplo é aqui o centro. Bom dia. Então, Terezinha, doutora em enfermagem em Maceió, muito ligada a nós, então qualquer problema de enfermagem é com ela. Senhores e senhoras, eu gostaria de deixar aqui como contribuição uma proposta para que a coordenação pudesse avaliar, analisar, e dentro disso mesmo que vocês, os senhores e a senhora falou hoje, eu concordo que estejamos numa encruzilhada. Numa encruzilhada diante de uma época econômica, de uma época ecológica, de uma mudança, né? Enfim, concordo quando o Carlos fala que nós somos o trem, mas não temos mais a linha, né? Então, para isso, para ser curta e grossa, né, eu vejo mais do que necessidade de que a gente possa discutir isso, dialogar, como o Sebastião falou, né? Dialogar entre a gente quais são os nossos rumos, né? Quem vai ser nossos companheiros, estudar como a gente deve atuar, né? E para isso é preciso conversar, né? Para que a gente possa, então, a sugestão é que a gente possa fazer um encontro para o ano, o mais cedo possível, para que a gente discuta essas possibilidades, né, de caminhar junto, continuar a caminhar junto. Obrigada. Perfeito, ótimo. Então, pessoal, terminadas essas perguntas que serão discutidas à tarde. Uma questão de ordem ainda.